Mãe, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao Universo Mãe Vida Leve. Aqui eu te mostro como conquistar mais leveza na sua vida de mãe e de mulher. Eu sou Eline Coragem, sou mãe de 2, especialista em desenvolvimento humano da mulher e criadora do programa Mãe Vida Leve. O nosso tema de hoje é a comunicação que conecta. Era uma vez uma sábia andando por uma floresta, voltando para a casa dela, que ficava próxima de um lago. Enquanto ela caminhava no trajeto inteiro, tanto de ida como de volta, ela escutava um barulho como de alguém trabalhando ali no meio da floresta. Conforme ela ia se aproximando da casa dela, o barulho ia ficando mais próximo. Parecia alguém serrando uma árvore. Ela foi chegando mais perto e encontrou um rapaz forte, realmente serrando uma árvore. O tronco era grosso e ela logo pensou, ele deve estar aí serrando há muito tempo. Eu escutei esse barulho durante toda a minha caminhada. O que você está fazendo? Perguntou a sábia ao homem. E o homem respondeu bem irritado. Você não está vendo? Eu estou serrando essa árvore. Você parece exausto, cansado. Há quanto tempo está aí trabalhando? Mais de 5 horas. Eu estou muito cansada, é um trabalho árduo. Mas por que você não descansa uns minutos e afia essa serra que você está usando? A sábia perguntou. Com certeza depois você vai trabalhar muito mais rapidamente. Então o rapaz respondeu, descansar? Não tenho tempo nem para afiar, estou muito ocupado serrando. Trazendo essa história para a sua vida, se colocando ali no papel do rapaz que está serrando a árvore, o que vem à sua mente? O que você tem serrado aí e não quer parar nem para descansar e nem para afiar a sua serra? É isso que a maior parte das mães fazem, continuam fazendo as mesmas coisas sem parar para pensar no dia a dia delas e em como afiar essa serra para serrar melhor em menos tempo. O que você precisa saber para criar os seus filhos sem gritar, perder a paciência, para eles fazerem o que precisa, sem você ter que repetir 1000 vezes a mesma coisa e eles te obedecerem? Nesse vídeo eu vou te ajudar a afiar o seu serrote da comunicação, através de histórias, como essa aí que eu te contei. Vou te ensinar a fazer isso com filmes, parábolas, contos, que conecte você aos seus filhos. E funciona mesmo com adolescente, viu? Afinal de contas, eu sei que assistir desenho, filme, contar história para os filhos, a maioria das mães curte. Você já percebeu que a comunicação com nossos filhos, ela passa por altos e baixos? Olha só, quando eles são bebezinhos, a gente precisa decifrar esse choro. Cresce um pouquinho mais, com 2, 3 anos, a gente precisa decifrar as palavras, as frases que eles formam. Cresce mais um pouquinho, começam a falar aquelas gírias. E aí a gente não entende nada, precisa ficar perguntando o que é isso que você está falando? O que quer dizer isso? E quando chega na adolescência, são mais gírias que até parece que eles falam assim um dialeto local, né? E a gente passa uma boa parte batendo cabeça para entender nossos filhos e os nossos filhos nos entenderem. Uma comunicação mal feita, ela atrapalha tudo aquilo que você planejou, atrapalha o seu relacionamento, atrapalha o seu tempo, o seu trabalho, o resultado daquilo que você quer conquistar, traz descontrole para você e motiva você a ter cada vez mais descontrole por não estar sendo entendida ou mesmo ouvida. E para acabar com esse descontrole, eu ensino minhas alunas, e eu mesma, a usar a comunicação inteligente. Isso é, falar de maneira que o outro escute, entenda a mensagem e fique motivado a agir de acordo com aquilo que escutou. Existem alguns passos para isso acontecer e um deles que eu vou te contar aqui é através de histórias. As crianças amam assistir desenhos repetidas vezes, os adolescentes, os adultos gostam de séries, sagas, filmes e até alguns desenhos. Aqui, por exemplo, o meu adolescente adora assistir Naruto. E se a gente for pensar, até mesmo Jesus Cristo já usava as histórias e parábolas para levar sua mensagem para as pessoas. Como que as pessoas se envolvem com histórias? Crianças e mesmo adultos. Como que você vai usar essas histórias dentro da comunicação para conversar assuntos
que são necessários e muitas vezes a gente não sabe como começar esse assunto. Fica tranquila que eu não vou dar spoiler, eu vou te contar como que eu usei alguns filmes, desenhos para conversar com os meus filhos. Ó, pra gente falar, por exemplo, rejeição, preconceito, pessoas diferentes da gente, desprezo pelos outros, diferenças entre as pessoas. Pode ser que tenha acontecido alguma situação que seu filho tenha passado por ela ou seu filho tenha causado ela e ele ainda não entende esses conceitos e você precisa ensinar isso para eles. Minha dica aqui para você, o primeiro caso que a gente vai pegar aqui é o Harry Potter. Você conhece esse filme? É um filme que se passa no mundo dos bruxos e dos trouxas. Trouxa é quem não é bruxo. Então ele conta a história de um garoto, o Harry Potter, que ele foi criado pelos tios. E os tios não eram bruxos. E os tios desprezam o garoto. Eles têm um filho mais ou menos da mesma idade do Harry, porém o filho tem várias regalias. E o Harry Potter, mesmo tendo sido criado desde bebezinho por esses tios, o quarto dele é embaixo da escada. Já o quarto do outro garoto é dentro da casa. Bom, o outro garoto tem de tudo e o Harry Potter não tem nada. E aí, ele sofre muito preconceito por ele ser bruxo, pela própria família. Ele precisa se adaptar a essa realidade que ele vive. Na verdade, ele nem entende que ele é bruxo ainda. E aí, começa num determinado momento do filme, ele vai aprender, vai entender que ele é bruxo. E dali desenrola toda a história. Quando ele vai para o mundo dos bruxos, o que acontece? Ele vai estudar numa escola de bruxaria. E nessa escola, ele vê que ele é muito bem visto, ele tem vários fãs dele, porque durante a infância ele derrotou um grande bruxo aí, mesmo sem ele saber. E aí, ele é visto como um herói de toda aquela escola. Todos eles colocam o Harry Potter num pedestal, ele é visto como um super mago, um super bruxo, e ele não sabe nada de magia. Dentro desse filme existem várias personalidades, várias pessoas e totalmente diferentes. Existe uma garota que é super inteligente, é vista como a nerd, a sabe tudo, a super estudiosa, a sabichona. Então existe um certo preconceito com ela, mesmo ela sendo uma pessoa que sabe muita coisa. Tem um outro amigo dele que é o Rony Weasley. O Rony, ele é de uma família grande, ela tem vários filhos, né? E todo ano ele recebe o mesmo presente. Ele recebe uma carta de vez em quando que é o berrador, que a mãe dele grita com ele lá na frente de todo mundo. Ele sofre bullying praticamente o filme inteiro. O pessoal fica caçoando dele, zoando ele, tirando barato com a cara dele. Então, é um outro assunto que a gente consegue falar com as crianças em relação ao bullying, em relação a você ser uma pessoa, mesmo sabendo tudo, as pessoas olharem para você, desprezarem você. Você tem diversos tipos de pessoas diferentes, alunos diferentes, lidando ali o tempo todo. Então é um exemplo muito legal que a gente consegue pegar e conversar com os filhos ali durante o filme. Nem sempre você ser o mais inteligente da turma te deixa ser a mais famosa da escola. Nem sempre você ter vários irmãos, você vai ser protegido em tudo dentro de uma escola. Nem sempre você não saber nada, o Harry não sabia nada sobre bruxaria, vai deixar com que você seja o mais burro, o que menos sabe. Não, as pessoas sabiam que o Harry algum dia já exterminou um bruxo. É uma história muito legal, eu gosto bastante, eu sou muito fã. E lá tem uma dica aí pra você mãe, que essa não é nem pro filho, tá? Mas lá eles têm a varinha mágica, né? Então eu falo muito pros meninos aqui, queria eu pegar a minha varinha mágica e falar Wingardium Leviosa e a louça ser lavada. Mas a gente sabe que não tem, então também dá para conversar com os filhos aí sobre esse mundo real e o mundo da fantasia. O que a gente quer que aconteça, o que a gente gostaria que acontecesse era fazer plim e as coisas serem feitas, o brinquedo arrumado, a cama, o quarto, a lição feita, mas na verdade não existe isso e nem mesmo lá nas escolas de bruxaria eles não fazem isso, eles precisam estudar, aprender os feitiços, né? Então não tem nem como a gente trazer essa realidade para nossa casa. E aí, durante o filme, você pode sim ir conversando com o seu filho. Filho, algum amigo seu já passou por isso? Nossa, o que você tá achando que esse tio tá fazendo com o Harry? Você conhece alguém que passa por isso? Você já viu isso acontecer na sua escola?
e durante o filme você ir fazendo perguntas sobre as situações dos personagens, que ele possa soltar alguma coisa, dizer alguma coisa que ele tá passando ou que algum amigo dele tá passando, porque ele tá vendo que não é só no mundo dele, no mundo meu, eu filho, né, que acontece essas coisas, mas que no mundo externo também acontece isso. Por mais que seu filho saiba que isso é um filme, foi gravado, foi filmado, pensado em uma realidade. Então a gente consegue fazer com que ele fale: ah, mãe, eu sei sim, o Harry acontece isso, e lá na minha escola tem um menino lá que fica zoando da gente. Ah, eu tenho uma amiga que só tira 10 e o pessoal fica chamando ela de sabe tudo também. Então é uma maneira da gente convidar os filhos para se abrirem com a gente dentro da situação que está acontecendo ali no filme. Um outro filme aqui que eu gosto bastante, que a gente consegue conversar sobre respeito, esse eu uso bastante e é muito, muito, muito importante. Trabalho em equipe, todo mundo contribuir, todo mundo participar, respeitar um ao jeito do outro, que é o Carros. Dentro do filme Carros conta um dos carros, os carros falam, eles querem disputar corridas, e um dos carros, o McQueen, ele quer ganhar a corrida a qualquer custo, de qualquer jeito ele quer ganhar a corrida. Então ele chega em uma das corridas a botar a língua para fora para cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. E durante o filme, ele é um carro egoísta. Ele acredita que ele consegue tudo sozinho, que ele não precisa de equipe, que ele sozinho faz tudo. Só que o filme mostra que sim, ele precisa de alguém para trocar o pneu dele, ele precisa de alguém para abastecer o tanque dele, para cuidar da manutenção, para falar sobre os outros corredores, em que posição que estão durante a corrida. E aí no final do filme ele entende que sim, que tão importante quanto ele ser um bom piloto é ele ter uma boa equipe que apoie ele, uma boa equipe que dê uma estrutura para ele poder ser o melhor piloto. Então é um filme muito legal para a gente falar sobre deixar o irmão colaborar, deixar a irmã colaborar. Ele não deixou abastecer, não quis o rapaz do pneu, o pneu dele furou no meio da corrida, ele não ganhou a corrida. Então é você aceitar a ajuda do outro. E quando você conversa com seu filho durante o filme, você pode sim perguntar: seus amigos ajudam? Que gostoso, vocês ajudaram o colega a fazer, a resolver o problema, a trabalhar, vocês trabalharam em equipe. Um exemplo que eu usei esse filme do Carros foi uma situação que aconteceu na escola do meu filho. Eles tinham um projeto social para fazer e precisavam definir o tema e elaborar o projeto, botar em prática esse projeto, né? E eles decidiram fazer uma biblioteca no pátio da escola. E o que iria abrigar os livros, guardar os livros, seria uma geladeira que não estava mais usada, não estava mais funcionando. Então uma mãe conseguiu essa geladeira, só que aí estava tendo aquela discórdia, né? Como assim a gente vai pintar a geladeira, vai tirar a prateleira, não vai? E meu filho estava ficando bravo porque ele tinha a decisão dele, cada um tinha a sua decisão e a professora estava intermediando isso, até que eu expliquei para ele, falei: você lembra do McQueen, do filme do Carros? Ele só conseguiu ganhar a corrida quando todo mundo ajudou. O que trocava pneu, trocou o pneu. O que colocava gasolina, colocou a gasolina. O que falava da estratégia dos outros corredores, ele escutou o que ele estava falando. E aí ele conseguiu vencer a corrida com o apoio de todo mundo. Enquanto vocês não se juntarem para definir qual a cor da geladeira, o que vai escrever na geladeira, quem que vai cuidar dos livros, quem que vai arrecadar os livros, dividir essas funções, cada um fazer a sua parte e trabalhar em equipe, vocês não vão conseguir terminar essa geladeira, a gelateca, que é geladeira com biblioteca, no tempo hábil para vocês poderem emprestar os livros para as crianças na hora do recreio. E foi assim que eles fizeram. Se juntaram, se uniram, se dividiram em turnos para pintar. Imagine uma geladeira, né? Para crianças aí de 6, 7 anos pintarem. Se dividiram, pintaram a geladeira, conseguiram decorar a geladeira, juntar os livros. E foi um projeto que foi um sucesso. A geladeira está até hoje, isso já tem uns 2 anos, está até hoje lá na escola, porque foi usado esse conceito do trabalho em equipe e não do egoísmo. Cada um vai fazer o que acha que deve fazer e aí no final não vai ficar uma gelateca, vai ficar qualquer coisa, menos uma biblioteca, né? E deu certo. Então é você entender a situação que seu filho está passando e conseguir trazer de filmes da realidade dele, histórias que você conhece, conectar com essa realidade que ele está passando. A hora que ele lembra do Carros,
do carro cruzando a linha de chegada e todos os outros assistentes dele, a equipe dele ali do lado, ele vai falar, poxa, é verdade, então tal pessoa é boa para isso, tal pessoa faz isso, e ele consegue conectar e trazer essa realidade do filme para a realidade dele. Um outro assunto essencial para a gente falar com as crianças é sobre as emoções. Raiva, tristeza, alegria. A gente não tá feliz o tempo todo, né? A gente tem o direito de sentir outras emoções, ter outros sentimentos. E aí eu te trago o filme Divertidamente. Esse filme, eu digo que ele não é um filme só para criança, ele é um filme para adulto também. Ele ensina muito, muito, muito para nós. Ele conta a história da Riley, é uma pré-adolescente de 11 anos, que a família dela se muda de cidade. Então, tudo que ela gostava de fazer em uma cidade, ela já não tem no outro. E aí, o filme mostra o que acontece dentro do cérebro dela. Mostra alegria, tristeza, raiva, nojo, medo e memórias que ela tem junto com esses sentimentos. As memórias, os fatos que acontecem são atrelados a esses sentimentos. E essas memórias são guardadas em esferas, em bolinhas. Cada bolinha é de uma cor, de acordo com o sentimento que ela tinha dentro daquele momento. E aí, a gente lembra, isso não é nem no filme, mas é o que o filme nos ensina, a gente lembra desses fatos sempre com um sentimento junto, né? Cada emoção tem a sua importância. E o lance é que a gente não pode ultrapassar esses limites. A gente pode sim sentir raiva, sentir medo, sentir nojo, mas não podemos ultrapassar esses limites. A raiva fazer a gente bater, puxar o cabelo, bater em alguém, quebrar as coisas, isso é ultrapassar o limite. O medo não pode impedir a gente, eu tenho medo, eu não vou fazer amizade com outra criança, eu tenho medo, não quero ir para a escola porque não sei o que as crianças vão pensar de mim. A gente não pode deixar que ultrapasse esse limite. Então é muito legal esse filme. Durante o filme vai tendo situações com a Riley que ela vai mostrando o medo, o nojo, a raiva, a alegria, a tristeza. Então é muito legal você ir usando os paralelos junto com o seu filho. Ele tá com muita raiva. Você lembra a Riley quando teve raiva? O que aconteceu com ela? E aí você traz essa realidade do filme para o seu filho. E todo sentimento, as crianças podem sentir, tá tudo bem sentir. A raiva, por exemplo, ela deixa a gente indignado e faz a gente impedir de acontecer injustiça, por exemplo. Faz a gente se defender, mas a gente não pode ser destrutivo ao se defender. Ela deixa a gente indignada, mas a gente precisa usar essa raiva pro bem. Eu tô indignada porque zoaram com o meu amigo e eu vou lá conversar com a professora porque não podem fazer isso com o meu amigo. Então a gente consegue, dentro do filme, conduzir esses sentimentos que muitas pessoas veem como negativo para usar ele no positivo. Filho, tá tudo bem você sentir raiva, mas olha só, você bater não tá certo. Você pode ir lá e conversar com a sua professora do que tá acontecendo. Dentro do filme ele mostra que as memórias que não são usadas vão para um lixão e viram poeira com o tempo. E que pode sim ser bom e esquecer aquilo. Quando vira poeira, a Riley não lembra mais daquilo. E pode acontecer isso com nossos filhos. Às vezes eles estão magoados, chateados com uma situação e você pode usar sim isso. Filho, a situação já foi, já aconteceu, já resolveu. Vamos deixar isso daí de canto, não precisa mais mexer com isso, não precisa mais ficar lembrando isso. Perdoe o seu amigo, perdoe a situação, isso vai passar. E isso, com o tempo, vai ficar tudo bem com você. Assim como aconteceu com a Riley. Mesmo com a gente, né? Muitas vezes a gente acaba apagando o fato ruim, o detalhe daquilo que aconteceu e lembra muito da coisa boa, né? Essas memórias que a gente guarda, que a gente traz da infância e que nossos filhos hoje estão formando na infância, vão acompanhar eles, né? Essas memórias mais fortes ficam gravadas no nosso dentro, no nosso interior, no nosso coração, no nosso cérebro, ficam marcados na gente. Tenho certeza que você se lembra de algumas situações da sua infância. E eu falo muito para vocês aqui que me assistem que é muito importante a gente criar essas memórias positivas, associar uma memória a um sentimento, como o filme coloca, e ter essas memórias positivas do que a gente quer que eles lembrem na infância, né? Do que a gente quer que eles guardem daquilo que aconteceu durante a infância deles, a adolescência deles. E aí, claro, se for memórias com a família, é muito melhor, muito mais gostoso deles lembrarem. E aí a gente consegue sim, num momento de raiva, de tristeza da criança, trazer essa realidade do filme
Filho, você lembra naquele filme que a gente assistiu que ela também ficava triste? E isso acontece, a gente fica triste sim. Só que a gente precisa olhar com essa tristeza e tirar algum aprendizado, saber como superar, colocar um ponto final. Você ficar triste não vai trazer sua amiga de volta. O que vai trazer sua amiga de volta é talvez você conversar com ela, é talvez você ligar para ela, marcar de vocês saírem, é você levar um brinquedo para vocês brincarem na hora do recreio, é você conversar e entender o que aconteceu entre vocês. Então trazer os sentimentos que a garota do filme tinha como sentimentos corretos e como que foi tratado esse sentimento dentro do filme ou como que vocês podem tratar isso dentro de casa. Quando seu filho está se sentindo errado, mãe, ninguém gosta de mim, minhas amigas não gostam de mim, você percebe que ela está com autoestima baixa. E a gente precisa ajudar essa criança a acreditar nela. Tem um filme que eu gosto bastante, que é da Princesa Valente. Ela é uma princesa que ela se recusa a casar com o homem, o príncipe que foi escolhido para ela. Foi definido que ela iria se casar com aquele príncipe e ela não quer aquele príncipe. Então ela sai em busca daquilo que ela gosta. E ela tem uma frase que ela fala que é o seguinte: o nosso destino vive dentro de nós. Você só tem que ser corajoso o suficiente para ver o seu destino. E então ela sai e vai em busca daquilo que ela ama. Ela tem um arco e flecha, ela é toda aventureira, então ela vai em busca daquilo que ela ama. E é uma menina que ela acredita muito nela. Então é isso que a gente precisa colocar para os nossos filhos. Nem sempre todo mundo, todos os alunos da sala de aula vão gostar dele, todos os amiguinhos do prédio, do bairro vão gostar dele. Mas sim, se ele gostar dele, se ele acreditar nele, se ele fazer aquilo que ele gosta, sim, terão muitas pessoas que também gostam daquilo que ele gosta e também vão se identificar com ele. Ele não precisa se adaptar aos outros, ele precisa fazer, viver aquilo que está dentro dele e as outras pessoas vão se adaptar a ele. Então é um filme que dá coragem para a criança ser aquilo que ela quer ser, de buscar aquilo que ela quer buscar e não ficar, sabe, Maria vai com as outras? Ah, minha amiga fez, eu também quero fazer, meu amigo tem, eu também quero ter. Não, você quer ter porque você gosta, você quer isso realmente, você se identifica com isso, com esse objeto, com essa roupa, com esse brinquedo, e aí sim você vai atrás daquilo que você quer, se realmente é o que você quer. Então é um filme que eu gosto bastante para mostrar isso. Ela não é essa princesinha frágil que a gente vê em muitos filmes, é uma princesa que sim, tem vontade, vai atrás e busca aquilo que ela gosta. É um filme muito legal para você assistir com seu filho e trabalhar muito essa questão de autoestima, de acreditar nele. Diversão, felicidade, alegria. Eu sei que agora a gente está num momento que é muito difícil a gente passar isso para as nossas crianças. Eu sei que a gente se liga à televisão, a gente só vê notícia ruim. E esse filme traz um pouco de diversão, felicidade, alegria, a importância dos amigos e a gente olhar o lado positivo da vida. É um dos meus desenhos favoritos e ele serve também, assim como divertidamente, para muitos adultos. Esse filme é o Trolls, eu adoro esse filme, são seres pequenininhos assim, com o cabelo meio pra cima, eles são meio brilhantes, eles adoram cantar, dançar, abraçar, e essa felicidade desse povo, desse povoado que são os Trolls, irrita um outro povoado, que são os Bergens. Os Bergens são mal-humorados, assim, até as cores do filme, na hora que mostra os Bergens, são umas cores totalmente diferentes de quando mostra os Trolls. E os Bergens só se tornam felizes quando eles comem um Trolls. E nem sempre a gente precisa condicionar a nossa felicidade a alguma coisa ou a alguém. Como, por exemplo, os Bergens, só sou feliz se eu como um Trolls. Não, felicidade e amor, eles são sentidos, eles não são obrigados, mas você precisa se permitir, se dar a chance de sentir. Nesse momento de pandemia, a gente faz muitas reuniões aqui em família, encontros, jogos, e eu falo para os meninos que a gente detesta, a gente não gosta da aula online. Definitivamente, eles não curtem a aula online. Só que assim, ninguém, nem eu, nem meu marido, nem eles, a gente não escolheu ter uma pandemia, a gente não escolheu ter o Covid. Essa situação chegou pra gente e a gente precisa saber como lidar com essa situação.
Então eu não consigo mudar a pandemia, mas eu consigo criar um ambiente dentro da minha casa que a gente fique bem, que a gente fique feliz, alegre, que a gente possa ter essa felicidade dentro de casa. Talvez ela não seja plena, como se eu pudesse sair, ir para um parque, viajar, conhecer outros lugares, ir para a escola, ter a vida que a gente tinha antes. Mas a gente precisa entender qual que é a felicidade que a gente tem dentro de casa. E hoje, quando a gente conversa sobre essa felicidade, a gente encontra essa felicidade nos momentos que a gente consegue almoçar junto, que não existia antes. Tomar café da manhã, jantar, nos momentos de refeição, que era difícil a gente ter, exceto o final de semana, era muito difícil a gente conseguir sentar na mesa, sentar na cadeira e conseguir comer uma refeição tranquilamente. E agora a gente tem isso. Praticar exercício físico. Antes era cada um fazia o seu, agora a gente consegue fazer isso junto. Então, em que ponto da minha casa, da minha vida, desse momento que eu tô passando, que eu consigo encontrar uma felicidade? Eu tenho certeza que não tem só coisas ruins, né? Muita gente agora conseguiu mudar hábitos, mudar rotina, comer mais saudável. Muita gente não, muita gente acabou descontando essa tristeza no alimento. Engordando, não fazendo atividade física. Então, assim, dentro daquilo que eu tenho, como que eu posso encontrar essa felicidade? Os trolls encontram cantando, dançando, né? Eles são muito unidos. Então, como que eu posso trazer essa realidade troll para dentro da minha casa? Essa felicidade para dentro da minha casa? É um filme que eu super recomendo para você assistir agora, assim que acabar esse vídeo. E sim, ter essa conversa com a sua família, explicar para eles que, lá fora a gente não muda. Eu, mãe, não consigo resolver o Covid. Eu consigo dar máscara, consigo dar o álcool gel, consigo ficar em casa, orientar vocês a lavar a mão, mas o Covid a gente não consegue resolver. Vai levar ainda um tempo. Então, esse tempo que a gente tem, como que a gente pode aproveitar da melhor maneira? Essa é a minha dica de ouro para você aqui. A hora que terminar esse vídeo, vai lá e assiste Trolls. Eu vou deixar aqui embaixo, escritinho, bonitinho, o nome do filme para você conseguir procurar esse filme e assistir. Outro filme que é essencial, esse é essencial, você não pode deixar de ver. Ele prepara o seu filho para o futuro. Esse filme eu não escolhi por causa do seu filho. Esse filme eu escolhi para você que é mãe, para você que é pai que está assistindo esse vídeo. Esse filme ele fala muito mais com você do que com o seu filho. Nós mães, a gente quer controlar tudo e todos para que as coisas saiam como a gente planejou, idealizou. Só que quando isso se trata de outro ser humano, ele também tem vontades, ele também tem desejos, ele também tem coisa que ele quer fazer e que não é sempre aquilo que a gente quer. Então, quando se trata de outro ser humano, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente quer para o outro. E normalmente esse outro, essa outra é o nosso filho. E esse filme que eu tô falando para você é O Pequeno Príncipe. Eu sei que muita gente já leu o livro. Esse filme que eu tô falando do Pequeno Príncipe, ele é de 2015. Ele é diferente do livro, ele tem uma outra narrativa, um outro contexto que envolve ali o aviador que encontra o príncipe. Ele é uma menina, ele conta a história de uma menina, filha de uma mãe solteira. A mãe é workaholic, trabalha o dia inteiro. E essa mãe quer preparar essa filha para ser uma profissional de sucesso. Então, ela acredita que a filha precisa entrar na melhor escola, na escola mais puxada da região, porque ela entrando nesse colégio, isso vai fazer ela de uma ótima adulta, uma adulta de sucesso. Só que aí não dá certo. Na primeira prova, teste que a menina faz, não dá certo. E aí a mãe entra com o plano B. Eu vou me mudar de casa, vou mudar para o bairro da escola, e com isso minha filha vai ter melhor acesso, vai ser mais fácil a chance dela entrar nessa escola. E aí essa mãe começa a cronometrar o tempo da menina com tudo, todos os itens que a menina vai fazer. Ela tem um quadro gigante ali de atividades, de tudo que a garota vai fazer a cada minuto do dia. E ali tem tanto estudo e atividades que são focadas em fazer ela entrar no colégio, para que ela se aperfeiçoe, seja aceita, no colégio, na faculdade, seja uma profissional de sucesso, que a mãe esquece que ela é uma criança. E a mãe dela trata ela como adulta. Ela é cheia de regras, cheia de obrigações, cheia de metas e zero diversão para a menina. Bom, e isso é só o começo do filme, até que ela faz amizade com um vizinho, um senhor idoso, cheio de sonho, que conta para ela que encontrou o Pequeno Príncipe. Ele é o aviador que encontra o Pequeno Príncipe. E ali nasce uma amizade linda, e aí a menina vai ter
deixando um pouquinho de lado as tarefas que a mãe colocou, e acontecem várias coisas no filme. E aí você vai assistir, eu não vou dar spoiler, falei que eu não ia dar spoiler. Mas aqui a gente consegue ver o que acontece na vida da criança quando a gente, enquanto mãe, não respeita essa diferença adulto-criança e quer colocar para a criança essa rotina pensando nesse sucesso, acreditando que se ela for uma excelente criança na escola, ela vai ser um adulto de sucesso. E eu não tô aqui dizendo para você que não vai, mas eu tô aqui dizendo que a gente precisa respeitar também a vontade da criança. Respeitar também a vontade da criança não quer dizer deixar a criança fazer tudo o que ela quer, mas a gente precisa entender a idade dela, a fase dela e também colocar a vontade dela no dia a dia que essa criança tem, que esse adolescente tem. É como se eu falasse para você, sai do racional, entra no mundo do seu filho. A diversão é muito importante para as crianças, a criatividade é muito importante para as crianças. Você deixar seu filho falar, escutar o que ela tem a dizer é muito importante. Ela poder colocar a opinião dela, por mais que naquele momento você não vá usar, não vá cumprir, ela tá podendo se expressar, tá podendo colocar para fora aquilo que ela pensa. E você ouvir e respeitar não quer dizer concordar. Então é um filme que mostra muito isso, mostra quando a gente engessa essa rotina da criança, quando a gente engessa a maneira que a gente quer criar essa criança, ela vai se tornando uma criança adulta. E eu não sei se lá na frente uma criança adulta vai trazer o adulto que a gente quer, que a gente precisa, já que desde cedo quem tomou todas as decisões para essa criança foi a mãe, o pai, uma família, foi um adulto e ela não aprendeu a tomar as próprias decisões. Então isso lá na frente pode não trazer o resultado que você deseja para o seu filho. Eu gosto desses filmes que não dão limites, que incentivam a autonomia, que deixa a gente seguir o sonho que essa criança tem. Esse filme do Pequeno Príncipe, ele te mostra isso. Mostra que mesmo que você não seja, que você não entre na melhor escola do bairro, não seja o melhor aluno do bairro, sim, você pode ser uma pessoa de sucesso. Então ele é um filme para tirar um pouco a nossa cobrança, mostrar pra gente que essa nossa cobrança talvez seja algo que a gente queira, mas junto daquilo que a gente queira, a gente precisa trazer algo que nossos filhos querem também. Esse filme é para você então. Assisto com meu filho, Eline? Assiste, pode assistir que vai ser muito legal. É um filme que ele tem um desenho, um visual, uma imagem muito bonita, ele é colorido, ele é lindo, é um filme muito lindo de assistir. Eu não vou ficar falando mais não, senão eu vou dar spoiler. Quero saber se você entendeu como usar os filmes aí com os seus filhos. E não são só os filmes, tá? Você pode contar a história sua para os seus filhos, você pode contar histórias que você já passou e contar elas para os seus filhos. Tanto coisas que você superou, como coisas que você precisa superar, como histórias bonitas, como você conheceu o seu marido, histórias que fazem parte da família, né? Histórias que sejam tradições de família para o seu filho conseguir perpetuar isso. Você pode também contar suas histórias que você cria. Vou te dar um exemplo aqui de uma história que eu contei para meus filhos, né? Eu, quando adolescente, eu queria muito comprar um Walkman. Eu não sei se você sabe o que é um Walkman, mas ele é tipo um iPod, só que no iPod que vai fita de escutar, fita cassete que você escutava música. Então eu queria comprar meu Walkman e aí eu fui em busca do meu primeiro emprego. Então eu fui trabalhar em buffet infantil e eu cuidava de criança em buffet infantil. E o dinheirinho que eu ia juntando, ganhando, eu ia juntando e entreguei pro meu pai e pra minha mãe para eles comprarem esse Walkman para mim. Isso eu tinha 13, 14 anos mais ou menos. E foi assim que eu fui comprando meu primeiro Walkman. E essa história é uma história que eu conto para meus filhos porque sim, se o pai e a mãe não pode, não quer, não tem como, por algum motivo não vão te dar aquilo que você quer, você pode sim. Mesmo você sendo uma criança, um adolescente, você pode conquistar aquilo que você quer. Você pode vender alguma coisa no seu prédio, você pode vender desenho se você desenha bem. Qual que é o seu talento que você pode fazer, explorar o seu talento para conseguir aquilo que você quer, né? Então é uma história que eu conto para eles e sim, tive a ajuda do meu pai, da minha mãe, para que eu conseguisse isso. Então é muito legal que a hora que eles querem alguma coisa, mãe, o que eu posso fazer para conseguir isso? E eu atrelo a essa história aí do Walkman. Então é uma história que pode dar um exemplo para eles. E tem histórias aí de superação que você pode ter passado, de coisas que não foram legais, que também sempre vão ensinar os filhos. Outra coisa que a gente pode contar são parábolas.
Eu tenho uma parábola que eu já contei para eles, principalmente quando a gente começa um curso novo, algo novo, né? De um jovem que morava em um vilarejo e que ele gostava muito de estudar, de aprender coisas, ele era muito estudioso. E aí nesse vilarejo chega a notícia que vai vir um sábio passar 2 dias no vilarejo. E, na verdade, numa montanha que tem bem ao lado do vilarejo. E esse garoto, ele fala, eu preciso encontrar com esse sábio, eu preciso escutar o que esse sábio tem para me falar. Eu vou até a montanha, vou subir a montanha para me encontrar com o sábio. Então, esse garoto pega a sua mochila e dentro dessa mochila coloca todos os apontamentos que ele fez, ensinamentos, anotações, vai colocando tudo isso dentro dessa mochila. Coloca também uma água para ele beber, uma comida, já que são 2 dias, e vai arrumando essa mochila até que ele olha e fala, nossa, tô atrasado, já deve estar começando a aula do sábio. Então, ele sai e já atrasado começa ali a escalar a montanha, mas a mochila está muito pesada e ele demora muito mais para conseguir subir essa montanha, até que ele passa uma noite para subir a montanha, vira a noite subindo a montanha. A hora que ele chega no topo da montanha, ele está exausto, acabado, cansado, mas com a sua mochila ali. Aí ele deita numa pedra e fala, vou descansar um pouquinho e já vou entrar para a aula do sábio. Ele descansa um pouquinho, a hora que ele acorda, ele encontra umas pessoas saindo, descendo, e ele fala, que horas que vai começar a aula do sábio? Que horas que vai começar a aula do sábio? Começar? Não, já terminou a aula do sábio. Você não conseguiu assistir? Não, eu me preparei e consegui subir. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. E agora eu me preparei tanto para vir, para estar aqui. Coloquei tudo que eu conseguia na mochila para trazer, para mostrar para ele os meus apontamentos, tudo aquilo que eu já estudei e agora eu não vou conseguir assistir a aula dele? Até que vem um ancião, escuta tudo aquilo que ele está falando, escuta essa lamentação dele, olha para ele e fala, e foi esse o seu problema. Você não subiu com a sua mochila vazia para colocar mais conhecimento dentro. Você subiu com a sua mochila cheia. E quando você tem um pote cheio, uma mochila cheia, uma cabeça cheia, não cabe mais nada, a gente não consegue colocar mais nada aí dentro. Então tudo que você já tem já é o suficiente. E a gente pode interpretar essa parábola como, deixa eu esvaziar aquilo que eu tenho para aprender algo novo. Ou, será que eu já sei o suficiente e não preciso de algo novo? Então quando meu filho, minha filha, vai para uma escola, para um curso novo, vai conhecer novos amigos. Será que ela precisa levar tudo aquilo que ela sabe? Será que ela não pode ir de mochila vazia e se deixar aberta para aprender o novo? Então essa é uma pequena parábola que a gente consegue contar para os filhos para trazer para eles, através de uma história, um aprendizado para eles terem. E existem as histórias que a gente pode criar essas histórias. Eline, criar história não pode ler? Pode, você pode ler histórias, eu gosto muito de contos de fadas, contos dos irmãos Grimm, principalmente para crianças menores, e você pode criar a sua história. Como que eu faço para criar a minha história? Você precisa de personagem, ambiente e o que vai acontecer na história. E o que vai acontecer na história, você pega uma lição de moral. O que você quer passar para o seu filho aquele dia? Que ensinamento que você quer dar para ele? Eline, como eu sei isso? Você precisa ver o que foi que aconteceu nos últimos dias e que você precisa explicar para o seu filho de uma outra maneira. E aqui em casa existe um personagem que por muitos e muitos anos acompanhou aqui as nossas histórias, que é o garoto chinês. E a história dele sempre começa assim. Era uma vez um garoto chinês que falava francês e morava numa vila de holandês. Esse daí é sempre o começo da história e a gente desenrola a história conforme a situação que a gente quer ensinar. E todas as histórias envolvem o garoto chinês. Eline, de onde vocês tiraram isso? Eu não sei, não me pergunta, mas a rima ficou bonitinha e a gente usa até então. Então esse garoto chinês passa por várias aventuras, aventuras que ele não queria emprestar brinquedo para os amigos e ficou sem amigos, aventuras que ele não queria comer e acabou não crescendo, não ficando do tamanho que ele precisava para ser escolhido para o time. Então a gente precisa trazer o que é o ensinamento que eu quero dar para o meu filho,
qual que é a situação que meu filho está passando hoje, o que ele precisa aprender. E aí eu encaixo dentro dessa história, trago uma história com uma lição de moral que eu quero trabalhar com ele, que eu quero mostrar para ele. E é muito gostoso porque já aconteceu dos meninos quererem contar história pra gente e eles também acabam, mesmo sem a gente ensinar, colocar isso no meio da história. A comunicação inteligente é uma linguagem que conecta e é isso que a gente está fazendo aqui através de histórias, de parábolas, de filmes. Dentro do programa Mãe Vida Leve, a comunicação inteligente é um dos 3 pilares do programa. Lá a gente aprofunda essa comunicação na prática, como que a gente motiva os outros a fazerem, como falar para conectar, como falar para criar vínculo, incentivar, dar autonomia. E é uma maneira de falar que não vai ter rebate, eu falo rebate, eu falo rebate. Não, vai ter uma conversa, porque vai ser gostoso você usar essa comunicação inteligente com seu filho. Então eu te trouxe aqui um dos elementos que eu gosto de usar na comunicação inteligente. E essa comunicação inteligente é um dos pilares essenciais para você ter vínculo com seus filhos. Esse vínculo reforça a família, facilita a comunicação e prepara os filhos para o futuro. Dentro da comunicação inteligente, você vai saber como falar com cada perfil de pessoa, tom de voz, velocidade, expressão corporal, vai saber usar a linguagem da pessoa, entrar no mundo da pessoa. E aí, você falar sem julgar, sem criticar, observar e falar mais de fatos. Essa que é um pouquinho, uma pincelada da comunicação inteligente para você. E aqui nesse vídeo a gente falou sobre um dos elementos que a gente pode usar a comunicação inteligente, que são as histórias. E agora sim, agora é hora de você clicar no joinha e se inscrever no meu canal. Comenta comigo aqui embaixo qual história que você vai começar contando para o seu filho, qual filme que você vai começar usando o ensinamento do filme para trazer para sua vida. Aqui no meu canal você encontra diversos vídeos como esse que te ajudam a conquistar leveza para sua vida de mãe e de mulher. E se você conhecer alguma mãe que precisa ouvir isso aqui, clica aqui embaixo em compartilhar e manda para ela, para o grupo da escola dos filhos, das vizinhas do prédio, do bairro, da família, da troca de roupa usada. Quem é que não quer uma mãe vida leve por aí? Ó, um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.